Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o problema de caminho mínimo. Bem, o problema de caminho mínimo é um dos problemas genéricos intensamente estudados e utilizados em diversas áreas como engenharia de transporte, pesquisa operacional, ciência da computação e inteligência artificial. Ele é aplicado intensamente em problemas práticos que ocorrem de transporte, logística, rede de computadores e de telecomunicação, entre outros. Bem, ele sempre acontece quando nós temos um problema que a gente precisa achar o menor caminho entre dois pontos. Outras possibilidades de aplicação que incluem quaisquer problemas envolvendo redes ou grafos em que se tenha grandezas, distâncias, tempos, perdas, ganhos, despesas que se acumulem linearmente ao longo de um percurso de rede. Então, a gente, se for botar isso para trabalhar com grafos, a gente já aumenta muito a gama de problemas que a gente vai utilizar e vai aplicar os nossos problemas de caminho mínimo. Então, assim, qual é o menor caminho entre dois pontos, né? Então, assim, o que acontece? Para quem já fez técnicas de programação avançada comigo, sabe que a gente tem como desenvolver um algoritmo para poder descobrir qual a menor distância entre dois pontos. Porém, esse algoritmo ele é muito trabalhoso e normalmente a gente precisa desenvolver um algoritmo quando aquele problema ele se repete várias vezes à medida que novas entradas ocorrem. Uma vez que a gente tem que resolver um problema só, por exemplo, olha, eu quero saber qual é. Eu tenho um problema hoje de transporte, tenho vários caminhos que eu posso estar fazendo e eu quero saber qual é a menor distância, melhor opção de caminho que eu devo tomar para executar um determinado problema. Então, quando a gente se encontra com um problema desse dentro de uma empresa, normalmente você resolve ele somente uma vez e às vezes não tem necessidade de desenvolver um sistema para poder resolver aquilo repetidas vezes, porque você só vai resolver uma e pronto, acabou. Então, assim, para esses problemas é muito mais simples a gente executar a modelagem matemática deles e executar dentro de um solver do Excel ou, por exemplo, dentro de um Lingo, por exemplo, que é um software que executa um modelo matemático. Então, vamos lá. Pessoal, muito simples. A gente tem aqui como resolver o problema. Primeiro, vamos ver aqui embaixo a gente tem, ó, eu tenho aqui as variáveis para mim restringir os valores inteiros, né? Valor binário, qualquer valor, entendeu? Então, o que acontece? Esse valor binário ele vai ser muito importante agora para a gente, porque a gente pode limitar os valores a valores binários, e é isso que a gente vai estar utilizando aqui dentro da nossa solução. Como a gente pode ver, a gente tem aqui os nós, né? Que a gente tem, por exemplo, poderia ser uma central de distribuição, poderia ser cidades, poderia ser roteadores de uma rede. E aqui nós temos o peso, né? Então a gente tem aqui os nós, né? E nós temos aqui os pesos. Esse peso é a distância, é o peso, é o valor, entendeu? Isso depende do problema que nós vamos resolver, né? E para a gente poder modelar esse problema, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma função objetivo que vai representar o objetivo, que é minimizar o caminho de 1 a 6, né? E a gente vai tentar fazer com que matematicamente a gente consiga seguir somente um caminho. Então a gente só vai poder escolher um caminho. Como que a gente consegue restringir isso, né? Matematicamente falando, a gente pode optar por cada caminho. Por exemplo, eu tenho um caminho aqui de 1, né? De 1 para 2 eu tenho um caminho. Então, 1 para 2 é um caminho, 1 para 5 é outro caminho e 1 para 3 é um caminho. Para a gente poder garantir que a gente só vai ter uma solução, quando a gente escolher esse caminho, ele vai ter que sair, vai ter que ser somente um saindo. Então, para poder restringir esse valor aqui dentro de uma faixa que só vai me permitir que eu escolha um caminho, eu vou falar, olha, somente uma dessas arestas pode ser escolhida. Eu não posso escolher, por exemplo, um 2 e um 5 e tentar achar o melhor caminho. Ele vai ter que escolher um dos caminhos para poder seguir. Então, ele vai ter que escolher um 2, um 5 e um 3. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso fazendo uma restrição. Como que vai ser? Olha só, a gente vai montar uma restrição para cada nó.
e a gente tem uma regrinha para montar isso, né? No primeiro nó, como a gente pode ver, a gente sempre vai ter somente os pontos de saída. A gente nunca vai ter pontos de entrada, porque é o primeiro nó de onde vai partir o percurso, né? E a gente tem um nó de chegada, que esse nó aqui de chegada é o nó que só vai ter as arestas chegando nele. Então aqui no nó 1 eu tenho aresta saindo e aqui no nó final eu tenho aresta chegando. Qual é a diferença que a gente vai ter? Quando a gente for formular um nó, a gente vai fazer o seguinte: como essas arestas são booleanas, então elas vão ser 0 ou 1. A gente pode restringir isso com essa variável. Então eu vou ter uma variável que vai me chamar, por exemplo, igual, deixa eu ver qual que nós usamos aqui. Nós usamos x. Então, x1, 2, né? Ele está saindo daqui. Como ele está saindo, a gente vai falar que ela vai ser negativa. Então, ela vai ser um booleano negativo. Então, por exemplo, vai ser 0 ou 1. Então, o que vai acontecer? A soma de tudo que sair de 1 aqui, né, seria 1, 2, 1, 5 e 1, 6, vai ter que ser exatamente igual a menos 1. Por que menos 1? Eu garanto que tudo que sai daqui eu estou diminuindo da entrada. A gente vai entender como a gente for fazer esses nós intermediários agora. Vamos ver como é que funciona. Ó. Então, o que acontece? O que saiu lá do nó 1? Saiu menos 1, 2, menos 1, 3 e menos 1, 5. Como eu quero garantir, né, essas variáveis aqui, elas sempre só podem ser booleanas, tá, gente? Por isso que aqui, ó, x e j pertence a 0 e 1. E como que a gente faz isso lá no nosso lingo? A gente utiliza esse cara aqui, que é o @bin, né? A gente coloca entre parênteses aqui e coloca qual é a variável que a gente está restringindo o valor dela. Ok? Por que está negativo? Gente, quando a gente for analisar cada nó, tudo que sai do nó, toda aresta que sai, eu coloco aresta negativa. Toda aresta que entra, ela é positiva. Essa é a regra geral. E qual é a diferença que eu tenho de uma restrição para outra? Prestem muita atenção. Na primeira restrição, o resultado aqui tem sempre que ser negativo, porque eu vou ter que ter somente uma aresta saindo. Então, ele vai ser sempre negativo. E no nó 6, que é o último nó, eu sempre vou ter que escolher somente uma aresta para chegar. Então, essa aresta ela vai ser positiva, vai ser 1. Então, o resultado tem que ser igual a 1. Todos os restantes, todos os nós restantes, o resultado sempre vai ser igual a 0, tá, gente? Então, ó, no primeiro nó e no nó de destino, então o primeiro nó vai ser menos 1, no último nó vai ser 1. Isso é uma regra para problemas de caminho mínimo, tá, gente? E quando a gente for fazer os nós intermediários, a gente vai fazer as arestas que entram são positivas e as arestas que saem são negativas. Se vocês lembrarem disso, vocês resolvem qualquer problema de caminho. Vamos lá só conferir. Olha, o nó 1, a gente tem que a aresta 1, 2, 1, 5 e 1, 3, ele sai do nó. Então, elas têm que ser negativas. Vamos ver, olha, elas realmente estão negativas. Está vendo? 1, 2, 1, 3 e 1, 5. Né? Vocês vão ver que eu adoto o padrão de colocar assim, o nó de origem primeiro, que seria 1, e o nó de destino 2. Então, x, 1, 2. Ok? Fica mais fácil para a gente poder identificar a variável. E agora vamos fazer do nó 2. O nó 2 eu tenho, olha, entrando nele o nó 1x, né, seria o x1, 2, e saindo o x2, 4. Então, eu tenho positivo x1, 2 e negativo x2, 4. Vamos ver lá como é que se está realmente desse jeito? Exatamente isso, ó. x1, 2 positivo, porque essa aresta está entrando no nó 2 e menos x2, 4, porque ela está saindo do nó. Então, olha só, se eu por um acaso, isso é muito importante vocês entenderem, se por um acaso eu escolher essa aresta aqui, então esse valor vai ser 1. Como esse valor vai ser 1, eu estou garantindo com essa restrição aqui que eu coloquei, né, com essa restrição aqui, que quando o x12 for positivo, o x14 ele vai ter que ser 1 também. Então, se o x12 ele entrou com 1, esse x14 vai ser 1. Quando a gente faz isso, a gente está forçando que ele siga esse caminho aqui. Vocês vão ver que o x, aqui no caso, no nó 4, a gente vai ter o x24 entrando como positivo e o x46 saindo como negativo.
Vamos dar um exemplo aqui desse nó 5 aqui para vocês entenderem. Olha só, esse nó 5, ele tem entrando nele a aresta 1, 5 e a aresta 3, 5, beleza? E ele tem saindo a aresta 5, 6. Quer dizer, ele vai poder somente ter, se eu escolher um desses dois caminhos, ele vai ter somente vai poder ter aqui nele uma dessas duas arestas chegando e uma saindo. Nunca vai poder chegar pelas duas arestas. Então, o que acontece? Para mim restringir isso daqui, eu falo que a soma do que entrou, né, menos o que saiu, ou melhor, a soma do que saiu, né, o que foi positivo que saiu, menos o que entrou, tem que ser igual a zero. Quando eu falo isso, quer dizer, se aqui só pode sair um, aqui um dos dois só vai poder ser número 1, o resto vai ser zero, certo? Então, eu estou garantindo que o fluxo ande. Então, se eu escolher um caminho, todo o caminho vai ser percorrido. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. O que vai fazer esse caminho ser percorrido? A função objetivo. Vamos só olhar essa restrição do 5 aqui, que eu falei com vocês que a gente vai ver. Ó. Essa restrição do 5 aqui, a gente garante que somente o 1, 5 ou o 3, 5, quer dizer que vão ser negativos, porque eles estão entrando aqui, né? Que eles vão ser positivos, né, porque eles estão entrando, menos o que estiver saindo. Então, nesse caso, eu estou garantido que somente um caminho vai ser escolhido. Olha lá, vamos lá no nó 5, ó, positivo, 1, 5 entrou, porque está somando, né? O 3, 5 também entrou, então ele está somando, e está saindo o x, 5, 6. Como cada uma dessas variáveis aqui só pode ser booleana, quer dizer 0 ou 1, o valor delas, então, se por exemplo, eu por um acaso entrei pelo 1, 5, esse valor aqui com certeza ele vai ser 1, tá? Porque esse valor é 1, eu tenho que ter um negativo aqui, né, que vai reduzir o valor para garantir que essa restrição seja zero, tá? E se eu não escolher o caminho, quer dizer, nem o x15 nem o x35 for igual a 1, essa variável vai ser forçada a ser zero para poder respeitar essa restrição. Beleza? É bem legal, né? E tudo isso vai ser garantido com o quê? Com a nossa função de minimizar. Então, por exemplo, a função de minimizar, eu já vou utilizar os pesos. Então, ó, vai ser x12 vezes 41, x24 vezes 37, x46 vezes 45. Então, quando a gente faz isso, eu estou verificando, selecionando, né, forçando com que eu minimize qualquer caminho que eu escolher. Aí aqui a gente pode confirmar, olha, 41 vezes x12, 44 vezes x13 e assim por diante. Ah, professor, mas por que isso aqui garante que eu vou escolher um caminho? Como que o modelo matemático garante que vai ter um caminho escolhido, né? Quer dizer, a gente colocou todos os pesos aqui, vezes as variáveis. Essas variáveis, lembrando, elas vão ser booleanas. Então, como que o modelo matemático ele vai selecionar um desses caminhos, né? Porque, olha só, vamos pegar o primeiro, partindo do primeiro ponto, certo? Eu falei que esse primeiro ponto ele tem que ser igual a 1 nessa restrição, não falei? Olha só, quando a gente pega aqui e fala x, o nó x1, então eu tenho as arestas saindo menos x12, menos x13 e menos x15. E eu estou falando que vai ter que sair 1 daqui. Então, um desses caras, ou 1, 2, ou 1, 3, ou 1, 5, tem que ser igual a 1 para que esse valor seja menos 1. Então, eu forço o quê? Eu forço que, nesse caso aqui, eu tenha pelo menos uma aresta saindo ou para cá, né? Ou para cá. Quer dizer, se uma dessas arestas sair para uma dessas direções, o modelo matemático já vai começar a testar, porque ele vai, ao mesmo tempo, se eu escolher uma opção dessa daqui, ele vai ter que garantir que o 2 seja válido. Então, se o 1 veio para cá, 1 vai ter que sair para cá. Então, aqui no 4, ele faz a mesma restrição. Se chegou 1 aqui, tem que sair 1 aqui. Então, ele garante que o caminho foi feito até aqui. A mesma situação vai acontecer, né? Porque o modelo matemático vai testar todas as opções. Ele, como está sendo forçado a sair, vamos supor que o 1, 5 ele saia. Se o 1, 5 veio 1 para cá, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que sair 1 daqui para cá e, logicamente, vou fechar o caminho. Beleza? Então, assim, o modelo nesse formato fica muito fácil da gente modelar, porque a gente vai seguir o mesmo padrão.
Para a gente poder fixar, vamos fazer um outro exemplo. Aqui nesse exemplo agora, em vez de números, a gente tem letras, mas não faz diferença nenhuma. Então aqui eu tenho no caso o S, né? E esse S eu tenho ele saindo para A, para D, né? D, e depois para B e para C. Nós temos aqui todo o fluxo que é possível, né? Eu quero saber qual é o melhor caminho para mim chegar em C. Então a gente vai pegar e vai fazer o quê? A função objetivo. Eu vou pegar todos esses caminhos. SA, então vai ser 6SA, 3SD, 1AD, somando todos esses valores. 3AB, daqui de B para C, então eu tenho 5BC, eu tenho 7DB. Então todos esses caras aqui, todas essas arestas vão formar a nossa função objetivo de minimizar. E a gente vai fazer o quê? Para cada um desses nós, a gente vai montar uma restrição. Vamos pensar nessa primeira restrição que a gente for montar aqui, né? Nessa primeira restrição que a gente vai montar, a gente tem saindo daqui dois itens. Então vai ser o quê? Menos SA menos SD vai ter que ser igual a menos 1, porque eu forço para ele tomar uma das posições. Vamos ver lá se está certo, ó, menos SA menos SD igual a menos 1. É o primeiro nó, e o primeiro nó sempre vai ser menos 1 para me forçar eu escolher uma das arestas para sair, beleza? Por isso que os dois aqui é negativo, né? Como vai ser 0 ou 1, quando eu colocar 1 aqui ou aqui, ele vai ser igual a menos 1. Beleza. Aí a gente vai fazer agora para o D, né? Vamos lá no D. Aí o D ele tem um monte de arestas, assim, tanto saindo como entrando, né? Então, saindo dele, né, a gente pode ver que a gente tem a aresta DA, a DB e a DC. E entrando a gente tem a AD e SD, né? Então a gente vai verificar se esses valores, ó, SD mais AD menos DA menos DB e menos DC. É sempre legal você colocar o destino, né? Que você sabe, por exemplo, eu estou analisando no D. Então, tudo que for de S para D, quer dizer que está entrando em D, ó, A para D, ele vai ser positivo. E tudo que estiver saindo de D para A, D para B, D para C, vai ser negativo. E como essa restrição está no meio, né? Esse nó que a gente escolheu, ele está no meio aqui, ele não é o primeiro nó e nem o último nó, ele vai ter que ser igual a zero. Por quê? Quando entrar uma aresta, vai sair uma aresta. Então, o valor que vai ficar da somatória desses caras aqui vai ser sempre zero. Então, a gente faz isso para todos os caras, né? Para todos os nós intermediários. Então, vocês podem ver que não importa o tamanho do caminho que a gente está fazendo. A fórmula sempre vai ser a mesma. Os nós que são o primeiro nó que a gente for, que é o nó de origem, onde a gente vai partir, o resultado aqui inicial vai ser negativo, né? E o nó de chegada, ele vai ser 1, que vai ser positivo, que vai ter uma aresta chegando. Todos os nós restantes, o resultado vai ser igual a zero. Por quê? Se o caminho passar por ele, se passar, né? O modelo matemático selecionar ele, ele vai ter uma aresta entrando e vai ter somente uma aresta saindo, tá? Feito isso, é só a gente jogar esse valor no limbo e ele vai resolver para a gente, né, gente? Então, ó, só prestem bastante atenção que a função é de minimizar, e aqui em cima é o único lugar que nós colocamos os valores das arestas, tá vendo? Ó, isso aqui também é importante, tem muita gente que confunde isso, né? Tá vendo que na função objetivo eu coloco o peso da aresta, ó, SA. SA é 6SA, que está aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, né? Por exemplo, AB é 3AB, porque é o valor dessa aresta aqui, né? Então a gente pode ver que os pesos estão sempre na função objetiva. Aqui embaixo não. Aqui embaixo, nas restrições, a gente trata somente como booleano. Por isso que o resultado ou é 0, ou é menos 1, ou é 1, tá? Porque essas arestas não vão possuir valores de distância, só vai possuir valor booleano, 0 ou 1. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês como modelar os nossos problemas de caminho mínimo. E um forte abraço a todos vocês.